tarde. Oi, Samuel. Vamos começar a live. Tem tanto tempo que eu não faço live, gente, que eu tô destreinada. Eu tô até com vergonha, vocês não têm noção. Tô com vergonha porque tem muito tempo. Chegou na hora. Chegou na hora, sim. É que tem muito tempo que eu não faço live, aí eu fico com vergonha, gente. Mas tá dando pra ver direitinho o meu rosto aqui. E aqui eu vou colocar alguns slides, tá? Pra gente conseguir acompanhar. Aí toda hora minha mãozinha vai ficar aqui pra eu poder ir trocando a foto aqui. Que é pelo Instagram. Sejam bem-vindos. Tá dando pra ouvir direitinho? Eu não sei nem se tá dando pra ver aqui, se tá trocado, mas tá tudo bem. Todo mundo sabe que sou eu, né? Isadora. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Isadora Soares. Eu ajudo as confeiteiras que trabalham em casa a alavancarem as vendas de bolos e doces com estratégias e conquista de fidelização de clientes. E hoje eu vou falar para quem quer começar a trabalhar em casa, vendendo os bolos e doces e não sabe como começar. Então, se você que está aqui assistindo tem o desejo de trabalhar na área da confeitaria em casa, fica aqui comigo até o final. A gente vai conversar sobre esses primeiros passos para esse início da caminhada, nesse ramo tão doce, gratificante, que é a confeitaria em casa. Vamos lá, eu vou falar a respeito de 3 tipos de pessoas, primeiro, que entram para esse ramo da confeitaria. O primeiro é aquela confeiteira igual o Coragem, o cão covarde. Elas querem entrar na área da confeitaria, só que elas ficam dando desculpas. Não sabem por onde começar, não sabem como que começam. E ficam falando, mas eu não tenho um curso. Mas eu não tenho um ateliê. Mas eu não tenho uma batedeira planetária. Eu não tenho nem bico de confeitar. Que nem o Coragem, o cão covarde, sempre tem algum monstro assolando. A diferença é que o Coragem, ele defendia a Muriel e o Eustáquio dos monstros. E esse tipo de pessoa ainda precisa aprender essa defesa para não ter mais monstro nenhum assolando. Espero que você não seja o tipo de confeiteira igual o Coragem, o cão covarde. O segundo tipo de confeiteira, passa aqui, é aquela que vive no fantástico mundo de Bob. Pensa que é fácil, que é só fazer bolo e tá tudo certo. E quem entra nesse mundo pensando assim, quando vê que não tem os clientes chegando, os clientes nunca vêm chegando, aí a pessoa acaba desistindo, porque vive no fantástico mundo de Bob. Você conhece o Fantástico Mundo de Bob ou eu tô muito velha? Você é da época do Fantástico Mundo de Bob? Dá um coraçãozinho aqui pra mim aí embaixo, por favor, pra eu ver, pra eu ter certeza que você conhece, que eu não tô tão velha assim, tá? Eu estou me sentindo muito sozinha aqui. Eu entrei na casa dos 30 há 1 ano e meio, tá? Então, é pra isso que eu tô aqui. Vou ajudar vocês que são confeiteiras, talvez algumas do tipo Bob, algumas do tipo Coragem, a se tornarem o terceiro tipo de pessoa. Conhece? É dessa época, né? Eu também sou dessa época do Fantástico Mundo de Bob. O Coragem veio depois que eu já tava maiorzinha. Mas eu tinha um problema, gente. Antes de falar aqui do terceiro tipo de pessoa, eu vou falar sobre um problema que eu tinha. Eu ficava com medo quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, mais ou menos, que eu ficava com medo de poder não parar de gostar dos desenhos animados. Eu achava que adulto tinha que ver jornal e eu ainda gostava dos desenhos animados. Então essa era a minha preocupação. Eu ficava, gente, quando é que eu vou parar de gostar de desenho? Eu tenho que parar de gostar de desenho, começar a gostar de jornal pra ser adulta. Até hoje eu gosto de desenho, já tenho mais de 30, mas eu não paro pra botar num desenho, é muito difícil, então já tá diferente. Velha estrada, né? Na casa dos 40. Estamos bem. Agora eu vou falar sobre o terceiro tipo de pessoa. O terceiro tipo de pessoa é aquele que eu quero que a gente seja, que é a confeiteira
super poderosa, que é aquele que entra e geralmente faz sucesso, não só na área da confeitaria, mas em qualquer lugar que essa pessoa entrar, com certeza ela vai fazer sucesso. É aquela pessoa que ela sabe exatamente o que precisa para começar, sabe o que é dispensável no início, entende que ela não é só fazer bolo, né? Não é só fazer um doce e tá tudo certo. Se dedica a estudar sobre esse universo, acompanha pessoas que podem ajudar a crescer cada vez mais, conhece as habilidades necessárias que uma confeiteira que trabalha em casa precisa ter, investe tempo, investe dinheiro, né? Porque ela enxerga que, embora trabalhe em casa, esse é o seu próprio negócio, então ela leva a sério. E eu comparo esse tipo de confeiteira, né, esse tipo de pessoas, às meninas super poderosas. Eu comecei, porém as pessoas estão querendo pagar muito pouco pelo nosso trabalho. E a gente vai conversar muito sobre isso durante essas lives. A gente vai conversar sobre isso também nas nossas lives. Então eu tô dando aí, hoje é só uma pincelada, só o começo, mas continua aqui. É Rose, não é isso? Que a gente, vai se dar muito bem. Você vai adorar. As meninas superpoderosas, elas foram feitas com ingredientes simples como a gente. Só que a gente não tem açúcar dentro da gente, mas a gente usa bastante, né? Elas foram feitas com o quê? Açúcar, tempero e tudo que é de bom, que são as meninas superpoderosas. Só que também tem um elemento X. Esse elemento X é o que faz com que as confeiteiras que trabalham em casa se destaquem das outras meninas, né, das outras confeiteiras. Faz com que elas tenham superpoderes, sim. No nosso caso, é o que faz a gente se destacar das demais confeiteiras que tem no mercado e que também trabalham em casa. Eu vou falar sobre esse elemento X um pouquinho mais pro final. Segura aí. Eu quero saber em qual dos tipos de 3 pessoas você se encaixa. Comenta aqui pra mim se você é aquela que nem o Fantástico Mundo de Bob, bota aí hashtag eu sou Bob, se é que nem aquela do Coragem, o Cão Covarde, hashtag eu sou Coragem, ou eu sou aquela confeiteira do tipo super poderosa. Coloca aqui pra mim quem é você. Se você quiser escolher uma das meninas super poderosas também pode. Hashtag eu sou lindinha, hashtag eu sou florzinha, hashtag eu sou docinho. Comenta aqui pra mim qual delas você tá se imaginando agora. Deixa eu ler aqui o comentário, que eu não tô enxergando direito por causa da minha iluminação aqui. Minha vista também não enxerga muito bem, não. Deixa eu ver. Montar um post sobre a biografia, mas queria uma ideia de pontos importantes para inserir. E eu vou falar isso hoje. Hoje ainda. Eu vou falar sobre o que você coloca na bio do Instagram. Continua aqui na live que eu vou falar sobre isso. Ai, que bom, já tem gente aqui na super poderosa, né? A Rose é super poderosa, graças a Deus. Se você se encaixa, aliás, conhece alguém que se encaixa nesse perfil lá do Bob, ou então no perfil do Coragem, o Cão Covarde, manda esse vídeo, agora, no caso, faz esse compartilhamento, para poder ajudar essa pessoa nos primeiros passos, tá? Eu sei que você que tá aqui assistindo gosta de ajudar. Aqui só tem gente boa que ama ver os outros bem. Não é à toa que a gente trabalha com bolo, com doce, que isso alegra o dia de qualquer pessoa. Agora, se você estiver sozinha nessa jornada, é capaz também de acabar desistindo. Então, clica aí nesse aviãozinho, manda para todo mundo que você sabe que pode ajudar. Pode mandar para sua filha, filho, marido também, para que eles possam te ajudar também a dar força, né? Um apoio moral, te ajudar a mudar esse quadro aí que talvez você possa viver ou não de medo, frustração, né? De encarar a confeitaria como um negócio mesmo, tá? Mesmo que você não queira entrar de cabeça nesse mundo, mas você conhece alguém que pode ajudar ou que pode ser ajudada por esse conteúdo, compartilha. Se você estiver vendo o replay no YouTube, compartilha também para essa pessoa, tá? E quem quer ser essa confeiteira super poderosa, dá um coraçãozinho aqui para mim, é só dar um like. Que eu vou ensinar agora a gente deixar de ser Coragem e depois eu vou ensinar a gente deixar de ser Bob.
Deixa eu ler aqui, eu não tô enxergando. Ah, sim, sim. Você quer saber a biografia, não a bio do Insta. É um post só com a sua biografia para os seus seguidores saberem quem é a pessoa por trás dos seus doces. Sim, e isso é muito importante. Inclusive, também nessas lives aí, no decorrer das lives, eu vou falar sobre isso. Mas eu já vou te adiantar o seguinte, que você pode fazer num destaque. Por quê? Se você colocar no feed, vai se perder. Você vai colocar ali, vai ter que sempre ficar colocando toda hora. Então você grava stories com a sua história e deixa lá numa bolinha nos destaques, entendeu? Toda vez que você colocar essa sua... quiser falar para as pessoas que estão chegando novas, você vai lá no stories e fala, olha, tem um destaque aqui para você que quiser me conhecer melhor, tá escrito minha história, entendeu? É de suma importância, sim, eles precisam saber, porque pessoas se conectam com pessoas. Isso mesmo. Então, como eu estava falando, a gente vai deixar agora de lado essa questão de ser covarde, confeiteira covarde não vai ter mais, tá? E depois a gente vai deixar de viver num fantástico mundo de Bob. A gente vai derrubar 8 monstros, tá? Vamos ter bastante coragem mesmo para derrubar 8 monstros. O monstro número 1 é esse aqui, olha. Você não precisa ter todos os utensílios para começar a trabalhar em casa na área da confeitaria. Ah, Isadora, mas eu não tenho balança. Você sempre fala que precisa ter balança para colocar o preço. Bem, sim, precisa para colocar o preço. Só que quando eu comecei, eu não tinha balança. Eu comprei aquele copo de medidas, né? Que vinha lá uma xícara, vem gramas, vem isso tudo. Inclusive lá no começo, eu não sabia precificar. Quando eu comecei, eu tive prejuízo sim, tá? Só que eu não posso colocar a culpa naquele meu prejuízo na falta da balança. Porque se eu souber quanto equivale a xícara em gramas, em ml, eu posso fazer esse cálculo da precificação. Então eu consigo sim precificar sem ter uma balança. Então não ter balança não pode mais ser uma desculpa. Eu só tinha uma forma quando eu comecei. Era aquela forma de 20 centímetros redonda por 10 de altura. Porque eu acho que essa é a quantidade de... Esse era o bolo, né? O tipo de bolo que mais ia sair. E com o dinheiro das encomendas, eu juntava e cada vez eu ia comprando mais uma forma, né? Foi de uma em uma que eu comprei. É claro que se eu tivesse comprado o jogo inteiro de uma vez, ia sair mais em conta. Só que eu tinha pressa e eu não tinha condições de comprar o jogo completo de uma vez. Então hoje eu tenho inclusive algumas formas repetidas, né? Eu já tenho todas as formas e algumas são repetidas, como aquela forma que é a 10x10, né? Redondinha também, para bolinho de festa na caixa. Eu tenho 3 delas, se eu não me engano. Eu faço uma receita, divido nas 3 e coloco no forno ao mesmo tempo, o que acaba me poupando gás, me poupando tempo, e eu posso investir esse tempo em outra coisa. Eu não preciso começar com um montão de formas, eu posso começar como eu comecei, com uma. Quando eu comecei não tinha nada, e hoje a minha cozinha tem mais utensílios de confeitaria do que de cozinha. Isso aí, Rose. Isso aí, a minha também eu não tinha praticamente nada. Aqui, ó, eu também estou montando, comprando aos poucos. E isso, aqui, ó, faço mais de um bolo também de uma vez. Exatamente, aos poucos a gente vai fazendo, montando o nosso equipamento. Mas não precisa ter tudo de uma vez. Para ter uma ideia, a batedeira que eu comecei, eu já contei aqui se eu não me engano, era uma batedeira emprestada. E ela, assim que eu ligava na tomada, ela já começava a girar, já começava a bater. E para ela parar de bater, eu tinha que desligar na tomada. Aí ela parava de bater e olha que eu já fiz muito bolo assim, tá? Bati bastante chantilly desse jeito, com essa batedeira e que era emprestada, não era nem minha, tá? Bico de confeitar, tal como as formas, eu comecei com um bico. Eu comprei aquele bico coringa que provavelmente vocês já sabem, mas se não souber e quiser saber qual é o primeiro bico que você precisa comprar, é aquele bico 1M, tá? Da Wilton. Esse bico, ele faz inúmeras decorações, é um bico muito versátil, tá? Então o primeiro bico que você quiser comprar,
que seja esse. Se você não tiver condições de comprar nenhum bico, não tem problema, dá para começar na confeitaria em casa sem bico. Amanhã, inclusive, eu vou soltar um post aqui no Instagram e no Facebook mostrando alguns bolos que eu decorei sem bico nenhum, tá? Foca na qualidade dos ingredientes, tá? E do seu produto. Quanto melhor for o seu produto, mais mais clientes você vai ter. E quanto mais clientes, mais encomenda você vai ter. Quanto mais encomendas e dinheiro, mais dinheiro você vai ter para investir nesses utensílios. Inclusive, uma das perguntas do quiz de confeitaria da semana passada foi exatamente sobre isso. Se eu tiver que escolher entre ingredientes ou utensílios, eu prefiro os ingredientes de qualidade e depois eu ir comprando os utensílios. Deixa eu ver aqui. Até o mini estúdio estou montando. Nossa, que linda! Aos poucos, incrementando. E é muito bom isso, porque vemos o nosso cantinho crescendo. E a cada compra eu comemoro com uma conquista. Exatamente, parabéns. Parabéns, está no caminho super certo. Exatamente isso. É um exemplo a ser seguido. Então, o primeiro monstro a gente já destruiu. Lembrando que ingredientes, eles têm que ser de qualidade, só que nem sempre o ingrediente de qualidade é o mais caro. É claro que, geralmente, os mais caros são os melhores. Só que você pode também testar outros no mercado, ainda mais agora no começo. Porque se você tiver um bom custo-benefício, você vai conseguir colocar um preço bom e os clientes não vão reclamar do preço também. Por exemplo, leite condensado. Qual é o melhor do mercado? É o leite moça da Nestlé. Só que existem outros leites condensados que você consegue utilizar sem que caia o seu padrão. Por exemplo, o Itambé, se eu não me engano, ele, às vezes, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei onde você está agora, mas aqui no Rio de Janeiro, às vezes, o Itambé, ele acaba até superando o moça no preço. E às vezes ele fica um pouco mais baixo, eles ficam meio que competindo ali. Então, é uma opção. Tem alguns outros leites condensados também que tem como utilizar. O Piracanjuba nunca deixou a desejar. Italac também, muita confeiteira profissional usa o Italac e nunca deu dor de cabeça. Teve um que uma vez eu comprei uma caixinha para testar, gostei, comprei uma caixa enorme daquela que vem com uns 27 mais ou menos. Nunca tinha ouvido falar, mas eu compro sempre uma para testar e depois, se for bom, aí eu continuo usando. Era Nilza, nunca mais eu vi. Agora tem outros que não tem como. O que não desce pra mim, eu não ofereço pro cliente. Por exemplo, teve um que era qual era o nome dele? Glória. Aquele ali eu não gosto. Você pode gostar, seu cliente pode gostar, mas eu não gosto dele não. Olha lá, o Glória é ótimo. Aqui, você gosta do Glória, eu já não gosto. Então, eu não gostando, eu não ofereço. Mas se você gosta e seus clientes estão gostando, tem como utilizar. Ok? Pois, eu não sou padrão de qualidade, tá, gente? Eu não sou um padrão. Teve um também que é o triângulo. O triângulo, ele tem duas coisas. Eu não gostei por causa da cor, da consistência. E a segunda coisa é que ele também tem mais um produto que se assemelha a leite condensado, mas não é leite condensado, é um composto lácteo, é uma mistura láctea condensada. E não é leite condensado, então ele não vai dar a mesma textura pro seu bolo, pro seu doce, não acontece, não rola mesmo, tá? Então tem que ter muito cuidado, ler a embalagem na hora, tá? Na hora da gente escolher os ingredientes com a qualidade, a gente precisa ler as embalagens. Inclusive, eu mostrei nos stories, se eu não me engano, o Leite Ninho da Nestlé. Fui ao mercado e se eu não ler a embalagem, eu ia cair na asneira de trazer besteira também. Por quê? As latas são idênticas, são iguais. A única coisa que muda é onde está escrito leite em pó e na outra vem escrito composto lácteo. Ou seja, o resultado é diferente porque são produtos diferentes. E o preço, ele era o mesmo preço, era cerca de 13 ou 14 reais. Então, ler a embalagem é muito, muito importante também. Vamos para o segundo monstro, que a gente vai destruir. Você não precisa ter, deixa eu colocar aqui na tela, vários produtos para começar na confeitaria em casa.
Eu comecei com apenas um produto, comecei vendendo trufas recheadas e depois eu mudei o produto. E ainda assim eu fiquei com um só, que eu fui para os bolos decorados. E essa também foi uma das perguntas do quiz, se você precisava ter só um produto ou no mínimo 2. E a partir de 1 você já consegue, não precisa ter mais de um de início, tá? O local que você colocar as suas energias é o local que vai expandir. Então, depois que você já tiver fera lá no teu produto, pode incluir outros produtos sem problemas e não precisa sair aprendendo, fazendo curso disso, curso daquilo, para fazer tudo assim ao mesmo tempo. Foca em aprender pelo menos um e nesse um você ser muito bom. Próximo monstro a ser destruído. Vamos passar aqui. Você não precisa ter todos os clientes do mundo para começar a trabalhar com confeitaria em casa. Ninguém começa de cima. Uma escada, ela começa a ser construída de baixo para cima e ainda assim ela faz a gente chegar lá no topo depois que ela está pronta. Então, não fica travado se no início não tiver muito cliente. Você foca nesses poucos clientes que tem, porque manter um cliente é muito mais barato do que você conquistar clientes novos. Então, você oferece produto de qualidade, o cliente volta e mais do que isso, ele mesmo vai fazer a propaganda de você. O sol nasceu para todo mundo, só que a sombra é só para quem merece. Então, vamos fazer por merecer essa sombra aí. Tem mais gente chegando aqui. Olá, olá. Vamos destruir mais um monstro aqui do Coragem. Eu comecei com trufas também. Olha que legal, coincidência, hein? No início, meus clientes eram amigos e coloquei em 2 salões de beleza perfeito. Ajudou muito, exatamente. Perfeito. Olá, mais gente chegando aqui. O próximo monstro que a gente vai destruir tem que passar aqui também. Opa, eu voltei, né? Esse. Você não precisa ter uma cozinha industrial para começar a trabalhar com confeitaria em casa. Se eu te contar, você não vai acreditar. Eu nem cozinha tinha quando eu comecei. Sério. Primeiro, porque onde eu morava no começo era muito quente. Então a casa era coberta com telhas. E no verão o meu chantilly, ele derretia. Imagina, meu chantilly derretia. Então não tinha como eu fazer ele dentro de casa. E depois eu fiquei sem casa. Pasmem, aconteceu isso. Eu fiquei sem casa, mas isso é assunto para um papo mais pra frente aí, para outra conversa, né? Nem pra hoje. Então eu fazia lá na casa do meu pai. Na época, a cozinha dele não tinha janela. Hoje ele já fez uma outra casa lá, tá com uma casa bem arejada, cozinha com janela. E nessa que eu fazia, não tinha nem janela, tá? Imagina isso, tá? Para começar, a gente precisa do básico. E nem o básico eu tinha, tá? Pra ter noção. Você tem noção do que é usar uma cozinha emprestada? Eu usava a geladeira dele, eu usava o forno dele, o fogão dele e aquela batedeira que era emprestada que ligava na tomada para ela bater e para parar de bater desligando, né? Só desligando na tomada, então também era dele. E se você tem uma cozinha em casa, tem um fogão, tem uma geladeira, então sim, consegue começar na confeitaria caseira, porque se eu que não tinha, eu consegui, você que tem uma cozinha consegue também. Então é mais um monstro que vai ser derrubado agora. Olá, tem mais gente chegando. Próximo monstro é... Deixa eu ver aqui. Esse. Você não precisa ter um ateliê ou uma loja para começar na confeitaria em casa. Eu sei que esse é o sonho de muitas confeiteiras que trabalham em casa. Mas você não precisa disso para começar. Ter o seu ateliê ou loja pode sim e deve, se você quiser, ser a sua meta. Mas você pode começar sem ter, dando um passo de cada vez. Não precisa começar só depois que já tiver montado a sua loja ou só depois que tiver montado o ateliê.
A gente começa onde está, a gente usa o que a gente tem e a gente faz o que a gente pode. Você pode começar em casa, divulga pela internet e aos poucos você vai ficando cada vez mais perto do seu objetivo. Cada vez que você usa isso de não ter uma loja como desculpa, você fica mais longe de alcançar. Então a gente pede para Deus saúde e paz e o resto a gente corre atrás, como diz o Thiago Fonseca. Então mais um monstro destruído. Olá. Vamos para a próxima. Você não precisa ter um serviço de entregas para começar a trabalhar na confeitaria em casa. Se o que te impede de começar é a impossibilidade de entregar, você vai começar solicitando a retirada. Nem todo mundo entrega, eu não entregava. Você não pode fazer disso uma desculpa. É claro que se você tiver condições, isso vai ampliar as chances de você ter mais encomendas. Só que não ter não vai impedir. Hoje em dia, inclusive, é muito mais fácil você adquirir um serviço de entregas, a depender, é claro, do produto que você disponibiliza no trabalho, o produto com o qual você trabalhe, você pode sim contratar ou não esses serviços. Assim que você tiver condições, você disponibiliza a entrega. Só que enquanto você não tem, você pode solicitar a retirada. Se você mesma tiver que fazer a entrega e você vai perder um tempo de produção precioso. Porque imagina que você tem 2 encomendas para o mesmo horário. Você prefere abrir mão de uma das encomendas do que solicitar a retirada? Deixa claro, desde sempre, que você só trabalha com a retirada, que você não faz entregas por enquanto, somente quando tiver condições, tiver disposto, aí sim você começa a trabalhar dessa forma. E o cliente que tiver disposto, o cliente que ele quiser muito, ele vai entrar em contato e você poupou tempo e você poupou energia. Deixa eu ver aqui, tem mais gente conversando aqui comigo, eu não tô conseguindo ler. Ô, Renan, oi! Eu comecei, é porque aqui tá branco em cima do branco. Usando as minhas panelas que eu uso pro almoço e a janta. Hoje eu comprei a minha brigadeirinha de mexer doces. Isso mesmo. A gente começa com o que a gente tem. Usa o que a gente pode, faz o que dá. Já colocamos a nossa porta de vidro na nossa varanda. Eu vou lá, hein, pra olhar. Ó, eu não entrego aí. Tá fazendo sucesso, não é, Rose? Se tiver um marido Uber que entrega... eu tinha um marido que era Uber... E que entregava comigo, fazia entregas comigo, fazia entregas pra mim também. Já tive essa fase. A minha mãe falando aqui. Meu genro fazia Uber. Vamos lá para o próximo monstro que a gente vai destruir. Você não precisa ter banners e panfletos para começar a trabalhar na confeitaria em casa, tá? Nós estamos na era digital, nós precisamos estar onde o nosso cliente está. E sem contar que é mais sustentável. Ajuda o planeta o fato da gente usar menos papel. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ter, mas sim que você não precisa ter para começar, ok? Vamos lá. Entrou um negócio aqui que eu não tô conseguindo entender o que é, porque tá tudo branco aqui pra mim na tela. Antigamente, as pessoas nas ruas, elas passavam olhando em volta, lendo tudo que tinha em tudo quanto é lugar, né, ao redor. Só que hoje, os olhos de todo mundo estão no mesmo lugar. E provavelmente o seu agora tá nesse lugar. Onde é que é? No celular, na internet. Então é aí que você deve estar, porque o seu cliente também está. Se você não tem dinheiro para fazer panfleto, você não pode dar essa desculpa para não começar a trabalhar com confeitaria em casa, porque a sua ferramenta está na sua mão, que é o celular. Vamos para o próximo monstro. O 8º monstro. Cadê? Aqui. Você não precisa ter um curso de R$6.000 para começar
a trabalhar em casa na sua confeitaria. Eu andei pesquisando o valor dos cursos na área da confeitaria e eu sei que são ótimos. Tem alguns com a duração de 1 ano, tem outros com a duração de 1 ano e meio, 2 anos. Tem alguns também com a duração de 1 dia, tá? Imagina você pagando meio salário mínimo todos os meses durante 1, 2 anos antes de começar o seu negócio. Essa não é a realidade da maioria das pessoas que precisam começar a trabalhar na confeitaria em casa. O primeiro curso que eu fiz, ele foi de 1 dia, o primeiro curso, tá? Ele foi de 1 dia, e na época eu paguei, se eu não me engano, 450 ou 480, eu não lembro bem. E depois eu fiz um outro, que eu paguei, se eu não me engano, 450, 500 reais, também de 1 dia. Eu também fiz cursos online, tanto cursos gratuitos quanto cursos pagos online. Ou seja, o importante é você fazer, aprender, aplicar. Se você tiver condições de fazer um curso de 6 mil reais, você vai lá e você faz sim. Agora, se você não tiver, não usa isso como desculpa, tá? Fica aqui comigo, que eu vou te ajudar, tá? Só que não faz isso uma desculpa para você não começar, ok? Combinado assim? Ó, o máximo que fiz foi um de 10 dias. Isso aí, tá vendo? Ó, 10 dias num curso. Tem curso de vários períodos, né? Tem curso de 1 dia, tem curso que a gente tem até meio período, né? Só durante a tarde. E tem cursos de 1 ano, tem cursos bem grandes também. Agora que a gente já acabou com os monstros daquelas confeiteiras que eram como Coragem, o Cão Covarde, confeiteiras covardes, a gente já não tem mais aqui nessa live, não temos mais. Agora a gente vai acabar com aquela sensação do fantástico mundo de Bob, tá? Vamos abandonar o fantástico mundo de Bob, porque aqui eu quero formar confeiteiras super poderosas, tá? Então eu vou dar 7 passos para a gente se transformar definitivamente em confeiteiras super poderosas. Vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é a otimização dos perfis nas redes sociais. Mas para que fazer isso? Para você ser encontrado pelos clientes. Eu digo que os clientes, eles estão aí onde é que você está, na frente do celular. E você até me encontrou através do seu celular. E você ficou aqui, por quê? Porque os meus perfis, eles são otimizados. Ou seja, você precisa ser clara, descrever quem é que você descrever o que você faz, para quem você faz, onde que você faz. São as informações básicas que precisam estar no seu perfil, que são o nome do seu negócio, o produto com o qual você trabalha, a região que você atende e o contato. É muito importante ter um contato. Com essas informações, quem estiver pesquisando pelo produto que você trabalha, na região onde você atende, vai poder te encontrar e fazer um contato com você. Olha, mais gente chegando. Olá! Lhe encontrei através da minha irmã Jana Costa, que é sua colega. Aqui estudou comigo? Nossa, que legal! Ai, que legal! Tá vendo? As indicações, gente. Indicações também, ó, tudo de bom. Uma pessoa vai chamando a outra. Se o seu trabalho for bom, a pessoa acaba ficando. Manda um beijo pra Jana. Vamos para o segundo passo. E olha, mas é outra Janaína que ela tá falando aqui, né? Essa não é a Janaína Ramos, não. Minha mãe conhece aqui a outra. O segundo passo é o nome do negócio. É ter um bom nome. O nome do seu negócio, ele precisa ser um nome estratégico e memorável. Ele não pode ser um nome complicado. Então você evita colocar no nome do seu negócio várias letras repetidas, várias sílabas repetidas. Por exemplo, colocar lá, 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 lu, 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 mi, 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 mi.
porque pode confundir a cabeça das pessoas que queiram entrar em contato, que queiram procurar, queiram pesquisar. Então, se você colocar um nome muito complicado, com 2 L's, vou colocar Lululu, botar mais com 2 L, Y, um montão de coisa assim, acaba complicando. Coloca um nome único e que possa ter a disponibilidade para você colocar nas redes sociais. Um nome único, você vai pesquisar. Antes de pensar no nome que você vai colocar no seu negócio, você vai lá dar uma pesquisada se já existe esse nome. Se já existir e você ainda assim insistir em colocar, pode dar problema. Por que pode dar problema? Porque o cliente ele vai pesquisar, vai encontrar outra pessoa no seu lugar e vai começar a seguir outra pessoa, não vai te encontrar, então dá um rolo, gente, vocês não têm noção, tá? Coloca um nome único, que aí quem perguntar pra você, qual é o nome, como eu te encontro, você vai dar o nome de cara, ele já vai conseguir encontrar. Se tiver um ponto, underline, tracinho, já vai complicar também, e o cliente ele pode até desistir porque ele não está encontrando, e pode encontrar outra pessoa que vai atender ele antes de você. Então, evita colocar palavras em outros idiomas. Por mais que estejam na moda, a gente não deve colocar, porque o cliente ele não pesquisaria em outro idioma. Imagina que eu coloque no nome do meu negócio Isadora Cakes. A palavra cake, ela é familiar pra gente, do ramo da confeitaria, só que para o cliente não é. Às vezes ele não sabe o que significa, ele não sabe nem como é que escreve aquilo ali. Então a gente precisa de um nome simples, curto, direto e que tenha a ver com o seu produto. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Tá tudo branco aqui pra mim, porque minha tela, a próxima slide que eu for fazer, não vou colocar com fundo branco, porque senão eu não consigo enxergar o que vocês estão dizendo aqui pra mim. Olha, te encontrei através da sua tia Carmen. Oi, Natália! Oi! Que legal! Ela quem cuida das minhas redes sociais, porque eu trabalho em outra profissão. Legal, é sempre bom ter alguém para ajudar, gente. É sempre bom. Eu coloquei choco de chocolate. Isso aí tem a ver com o produto, ó. Por conta das trufas. E Cuti, meu sobrenome. Show de bola! Quem conhece você pelo sobrenome e sabe o produto com o qual você trabalha, casou direitinho, perfeito o nome. É isso aí. Eu coloquei o meu nome mesmo, normal. Deixa eu ver aqui. Josenice Bolos. Isso aí. Se só tiver você de Josenice Bolos, a pessoa ela já vai saber te encontrar. É bom você lembrar a pessoa que é com S, aqui tá com S, né? Então, fala com a pessoa, Josenice Bolos com S. Só que tem aqui um underline. Já tinha alguma outra Josenice Bolos? A gente evita colocar também esses tracinhos. E bolos é bom porque a pessoa ela vai pesquisar pelo que ela quer. Ela quer bolo, então ela já vai colocar bolos. Pode aparecer a Josenice Bolos lá na pesquisa dela. Vamos para o terceiro passo. Técnicas de fidelização do cliente. Assim que eu comecei, eu fiz uma cartelinha de fidelidade. Essa cartelinha de fidelidade, a cada 10 bolos comprados lá no início, o cliente ele ganhava um bolo. E é bom para quem gosta de fazer aquele cliente que faz mêsversário, por exemplo. Ele já sabe que se ele fizer os 10 primeiros mêsversários, ele vai ganhar o 11º bolinho sem pagar nada. Isso é muito bom. Então você já sabe que vai ter ali um cliente por pelo menos 10 meses. Se cada cliente fizer os mêsversários com você, olha quantos clientes você vai ter. Entendeu? É muito boa essa técnica de compre e ganhe, tá? Tem também a técnica de indique e ganhe. Se o cliente te indicar uma pessoa, quando essa pessoa fizer a primeira compra, o seu cliente ganhar um brinde, ou um desconto, ou um dos seus produtos. Tem também campanhas de feedback, que você pode dar dar algum prêmio, premiar os clientes que enviarem feedback para você. Pode mandar uma cartinha desejando coisas boas, agradecendo pela encomenda, pela preferência, vez ou outra mandar algum mimo. São pequenas ações que acabam fidelizando os clientes, além, é claro, de mostrar um bom trabalho. Deixa eu ler aqui.
O meu é o meu nome mesmo, Rose de Rosane Costa, meu sobrenome. Isso mesmo. Porque quem te conhece vai saber, Rose. Rosane Costa. Quando você vai abrir vaga para o seu curso presencial? Eu ainda vou ver e vou anunciar aqui no Instagram. Vem coisa boa por aí, Natália. Vem coisa boa por aí. Eu dei uma parada no curso presencial por causa dessa questão da pandemia, né? Mas eu espero que a gente consiga voltar em breve. Mas eu aviso aqui. Vamos lá para o próximo. Ter interesse. É o próximo passo para você se tornar aquela confeiteira super poderosa. As confeiteiras super poderosas, elas têm interesse. Mas têm interesse em quê? Elas têm interesse em ajudar os seus clientes. Elas têm interesse em ajudar os seus colegas de trabalho. Têm interesse em aprender cada vez mais. Estou vendo vocês aqui interessadas. Eu estou achando super ótimo mesmo. Vocês estão aqui para aprender. Tá aqui até agora, começou 4 horas, já tem 40 minutos que a gente tá aqui, você tá aqui até agora, então eu já sei que você é aquela confeiteira super poderosa, porque tá interessada em melhorar, tá interessada em começar, e se você compartilhou essa live, se você já deu aquele coraçãozinho, deixou aquele like aí também, é porque você tem interesse em me ajudar, tem interesse a ajudar outras pessoas também com esse conteúdo. Então, para se manter como confeiteira super poderosa, é preciso nunca perder esse interesse que você tem, tá? E sempre que você vir um conteúdo relacionado à área da confeitaria, come com arroz e feijão esse conteúdo. Eu não sei aí onde você mora, se tem gente que não é aqui do Rio, mas aqui no Rio a gente geralmente almoça arroz e feijão, né? E alguma coisa. Se no lugar onde você mora não é comum comer arroz e feijão, você come aquilo que é comum junto com esse conteúdo de confeitaria. De onde você é? Se tem alguém que não é do Rio, ó, alguém daqui, ó, a Ana é do Piauí. No Piauí, o que é que vocês comem aí no almoço, gente? Eu não sei o que as pessoas do Piauí comem no almoço. Ana, seja cultura aqui pra gente. Conta aqui pra gente, por favor. Tem gente do Brasil todo que acaba me acompanhando e come outras coisas e poderiam não entender essa analogia. Então, pra ficar bem claro, o que você come no almoço, come isso junto com os conteúdos de confeitaria. Olha mais gente chegando. Vamos lá, o próximo passo. Opa! É a precificação. Saber precificar. Antes de sair divulgando que você vende bolo, doces, é preciso ter a certeza de que você precificou corretamente. A primeira coisa é ter as receitas, né? Saber fazer também a conversão de xícaras, colheres para gramas. Depois você faz aquela pesquisa de fornecedores. Você vai calcular o custo-benefício desse fornecedor, porque não adianta você comprar, eu vou comprar mais barato no mercado que fica em outra cidade. Só que você gastou o combustível ou o transporte e acabou saindo mais caro aquele produto. Antes você tivesse poupado o seu tempo comprado na sua cidade, que você ia pagar praticamente a mesma coisa ou até menos, porque não ia ter a diferença do combustível ou do transporte, e o seu tempo ia ser economizado. E tempo é dinheiro. Então, avaliou o custo-benefício, você calcula também, com o auxílio da ficha técnica, todos os ingredientes que você utilizou, calcula a mão de obra, tá? A mão de obra é o seu salário. Eu digo sempre que todo trabalhador é digno do seu salário, então você precisa do seu salário pelo que você trabalhou. Trabalhou tanto tempo, é calculado por horas, tá? A mão de obra é por horas, por minutos. Então você precisa receber por aquele tempo trabalhado, igual na economia formal. E também incluir os custos fixos. Os custos fixos, eles não são imensuráveis. Eu peço até perdão se você já viu algum vídeo meu lá no início, tentando ajudar, falando sobre o cálculo, né, de alguma coisa. Eu calculava, gente, que vergonha. Eu colocava de 15% a 20% de
custos imensuráveis porque eu achava que não tinha como mensurar. Levei prejuízo depois disso, bati cabeça, fiz bastante curso para aprender que tem como a gente chegar num valor de custos fixos. Eles são cálculos separados, um para mão de obra e o outro para custos fixos. Eles têm um valor, gente. Cada pessoa tem o seu. Não adianta você perguntar pro coleguinha, perguntar no grupo do Facebook, quando você cobra, porque vai dar diferença até com o seu vizinho, porque o custo do vizinho, se ele for confeiteiro também, vai dar diferente do seu custo fixo. É muito pessoal, é muito individual e são cálculos separados, tá? Somente depois que você faz isso é que você vai incluir as embalagens e montar o seu preço do produto. Montado o preço do produto, precificou corretamente? Aí sim é que a divulgação ela pode começar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A gente já está quase acabando. Aqui a comida, né? Aprendi no curso que multiplica por 3, mas a maioria está vendendo muito abaixo do que isso. Eu comecei a cobrar depois que vi seu vídeo no YouTube. Olha que legal, aprendeu comigo. Eu faço vezes 3, sei que não está certo, tenho dificuldade. As pessoas estão vendendo muito abaixo. Calma aí, aqui ó, arroz, feijão e bife. Lá no Piauí também é arroz, feijão, né? Então a gente come aí aquele conteúdo da confeitaria com arroz e feijão. A precificação não é vezes 3, vezes 4, vezes 5, não é. E eu já falei sobre isso aqui, eu vou continuar falando sobre isso, tá? Para ajudar vocês a precificar. Porque se a gente não precificar corretamente, a gente vai ter prejuízo para sempre, né? E não é isso que a gente quer. É um conteúdo até muito importante. Próximo passo. As habilidades de confeiteira para trabalhar em casa, tá? As confeiteiras super poderosas, elas têm algumas habilidades. Como, por exemplo, a persistência. Porque nem tudo vai dar certo de primeira, tá? Principalmente as receitas, tá? E as vendas, elas não vão ser fechadas em todos os atendimentos. Tem cliente que quer pura e simplesmente fazer um orçamento. E você não precisa desistir de tudo, porque de 10 clientes que apareceram, 10 pessoas que você prestou um atendimento, as 10 não quiseram fechar. Então a gente precisa ser persistente e não desistir de ser confeiteira, de trabalhar em casa com a confeitaria por conta disso. Tem recheio que vai vazar, vai ter bolo que vai solar, vai ter bolo que vai desmoronar. Já aconteceu comigo de bolo rachar. Gente, já aconteceu tanta coisa que vocês nem imaginam. Só que a gente não pode desistir, continuar estudando, ver onde foi que a gente errou e persiste. E um dia a gente, vai cada vez mais a gente vai aprimorando. Outra habilidade é a lealdade e honestidade. São os valores que a gente precisa carregar em todas as áreas da nossa vida. Nunca pensar em dar um jeitinho, pelo amor de Deus, Não passa a cliente para trás. Não tenta se vingar porque a cliente ela não fechou. Tem gente que... Gente, é uma mente tão pequena. Não seja assim, não, tá? O cliente não fechou. Ou então dá preço diferente porque acha que um cliente tem mais condição do que o outro. Gente, não faz isso. É muito feio. A gente precisa ser muito honesto, tá? E se o cliente ele não fechar numa vez e na próxima ele vier, não dá desculpa para não atender porque ficou com raivinha dele não ter fechado na primeira vez. As pessoas elas têm os orçamentos delas e a gente precisa ter tanto lealdade quanto a honestidade. Em questão também de organização. É bom a gente ter uma agenda com nossos pedidos, deixar os materiais separados ou etiquetados. Se você não tiver como colocar em armário separado, você pode etiquetar. Ou se morar só você e mais uma pessoa, avisar que aquilo ali é do seu trabalho para ele não utilizar ou algum utensílio que seja específico ou algum ingrediente, tá bom? Separa o dia para você fazer as compras toda semana naquele mesmo dia, para você não precisar sair toda vez que tiver alguma encomenda, sair correndo e não saia para fazer as compras sem uma lista. Já aconteceu comigo de sair com lista e esquecer, porque em vez de eu levar no papel ou no bloco de notas, eu fiz um grupo comigo mesma no WhatsApp. Então eu não conseguia ticar os itens que eu já tinha pego. Eu olhava, peguei e pronto. Não conferi depois, esqueci coisa lá.
Acabou acontecendo, então eu não quero que aconteça com vocês. Limite, tá? Nós temos limite, também é uma das habilidades da confeiteira, porque nem tudo a gente precisa aceitar. Se o horário que o cliente ele quiser pegar te atrapalhar, você não vai pegar a encomenda para não atrapalhar o cliente e nem atrapalhar você. Você pode combinar um horário que for melhor para os dois. Você não vai deixar a sua família de lado por causa de encomenda. Não precisa deixar sua saúde de lado, sua estética de lado por causa da confeitaria. Nós somos confeiteiras, mas nós também somos mulheres, esposas, algumas aqui são mães também, e tudo tem um limite. Vou correr aqui um pouquinho que falta menos 10 minutos para a gente acabar. Outro ponto também que a gente tem é higiene. Procure deixar tudo limpinho, que é mais uma habilidade que todo mundo tem que ter, não só a confeiteira, né? É bom dar uma lida nas normas da vigilância sanitária para poder evitar problemas lá na frente, tá? Tem as normas da vigilância sanitária. Já ouvi dizer de pessoas que foram denunciadas pela vigilância sanitária por vizinhos. Teve uma que fazia, eu acho que na parte de fora da casa dela, ela fazia no quintal e o vizinho chamou. Ela, em vez de usar a cozinha dela, ela botou o fogão lá de fora e fazia lá. Então, pode dar muito problema isso, ainda mais agora em época de coronavírus, essas coisas assim. E mesmo que não seja, dá uma lidinha nas normas da vigilância sanitária, tá? Motivação é mais uma habilidade também da confeiteira que trabalha em casa. Você precisa ter um motivo para fazer o que você faz. A motivação ela vem de dentro, não é outra pessoa que vai te motivar. Nem sempre a gente acorda nos melhores dias, só que os nossos objetivos, as nossas metas, as nossas causas, a causa que você tem, ela precisa te motivar a levantar e fazer acontecer. E a próxima habilidade é a criatividade. Busque por inspirações, mas não copie o trabalho dos outros. Você pode treinar a criatividade. Você pode usar as técnicas que você aprendeu e colocar em combinações variadas para treinar a sua criatividade. Você viu, olha 3 bolos, pega uma técnica desse e coloca no seu. Ou então você olhou uma técnica que foi feito um movimento com um bico, você vai lá e testa outro bico com o mesmo movimento. Ficou diferente, tá? Vamos para o próximo. Habilidade aqui. Aumentar o ticket médio. Esse é muito importante, aqui é o nosso último passo para ser a confeiteira super poderosa. Como aumentar o ticket médio? Mas o que é? Que raio de ticket médio é esse, Isadora? O ticket médio, ele é o valor médio de que cada cliente ele compra de você, por exemplo. Vamos supor que você venda no mês R$2.000 em bolos. E dentro desse mês você teve 20 clientes, tá? Então, se você dividir R$2.000 por 20, você chega num valor de R$100 de ticket médio. É como se cada cliente tivesse gasto um valor de R$100. Só que pode ser que um cliente tenha gasto R$50, um outro gastou 350, um outro 200 e assim por diante. Só que pelos cálculos, a média é de R$100 por cliente. Como é que você aumenta esse valor gasto? Se você trabalha com bolo, por exemplo, você pode oferecer também o centro dos docinhos. Então, quem faz aniversário e quer um bolo, vai encomendar um docinho. Por que não encomendar com você? Então, aquele cliente que comprava R$100, passa a comprar 180. Vamos supor que o centro seja 180, seja R$80, o centro do docinho. Então, ele comprava 100, passou a comprar 180. E quando você oferece produtos que complementem aquele pedido dele, você aumenta o seu ticket médio, o seu faturamento vai aumentar. Se antes cada cliente comprava 100 e agora cada cliente compra 180, de R$2.000 de faturamento, você chegou a R$3.600 de faturamento, oferecendo apenas mais um cento de docinhos. Então, gente, a gente acabou agora com o fantástico mundo de Bob, tá? Não tem mais, é cálculo, a gente precisa calcular, não tem como copiar nada de ninguém, tá? Pra se transformar na confeiteira super poderosa. Tem 5 minutinhos só no final. Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês estão falando aqui comigo.
Ó, queria muito aprender a fazer receitas, não queria sempre usar dos outros. Não tem problema, quanto à receita você pode usar sim. O que é ruim é você copiar algum design do outro, que aí fica plágio, isso não pode não. E com o tempo treinando, fazendo testes, você faz a sua própria receita também. Eu já fiz a minha. Eu adaptei as que eu aprendi e criei a que eu uso. Seu bolo é muito gostoso. Ah, obrigada, Carla. Muito obrigada. Se eu tenho vídeo com precificação, tenho. Eu tenho curso de precificação já, gente. Meu curso de precificação tá rodando. Também aprendi alguns cursos online que era por multiplicar por 3. Infelizmente, eu já fiz curso que ensinava a fazer isso, mas depois de ter prejuízo eu vi que não era bem assim. Como vi seu vídeo, cheguei num valor médio que dá pra tirar um lucro médio. Ai, que bom, né? Muito bom ter te ajudado. Não sei como incluir os custos de água e luz nessas coisas. Eu vou ensinar. Como faz a precificação? Ó, não dá pra eu falar agora porque só falta 4 minutos. É bastante coisa. Vamos lá, deixa eu terminar aqui. Parabéns, Isa. Muito obrigada. Vamos lá, tá acabando aqui. Já transformamos as confeiteiras que eram covardes, como Coragem, que estavam ali no Fantástico Mundo de Bob, em confeiteiras super poderosas. A gente já tem açúcar, já tem tempero, já tem tudo de bom, né? E para ser as meninas, as confeiteiras super poderosas, é só colocar em prática esses 7 últimos passos que eu falei, porque eles juntos é que formam o elemento X. Gente, minhas confeiteiras super poderosas. Eu não gosto quando o cliente pede pra mim confeitar o bolo que ele faz. Eu também não gosto não, mas eu já fiz isso, tá? Fazer live de precificação, sem problemas, faço sim. Vai vir coisa melhor ainda. Não vai ser só de precificação não, fica atenta aí, ó. Muito obrigada pelas suas informações, que Deus te abençoe. Amém! Deus abençoe a todos nós. Então a gente tá chegando aqui ao final. Agora às 5 horas eu vou fazer um post no feed. Assim que terminar essa live, eu quero que vocês comentem lá nesse post, por favor, por gentileza, o que vocês conseguiram aprender, tá bom? Eu posso deixar isso combinado com vocês? Que vocês conseguiram aprender. Vocês colocam lá nos comentários desse post que eu vou fazer. Vou até agradecer aqui pra vocês, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na live. E ainda falta uma coisa que eu fiquei de dar pra vocês. A primeira coisa que eu vou pedir é pra comentar nesse post que eu vou fazer agora, tá? Eu tenho 2 minutinhos só. O que vocês aprenderam nessa live, tá? É muito importante porque outras confeiteiras que eram do tipo Coragem, do tipo Bob, elas vão poder aprender e não estiveram aqui. Então, vocês comentando lá, elas vão poder também saber sobre o que vocês aprenderam e quem sabe vão vir na próxima live, tá? Comentem lá sobre esse elemento X, se você já faz alguma das coisas, né, que eu tinha falado. Como eu já disse, obrigada por ter ficado comigo aqui até agora. Quem fizer um print dessa live agora, colocar nos seus stories me marcando, eu vou enviar a apostila contendo o resumo da live de hoje. Aquela apostila que eu tô prometendo, tá? Eu vou dar. Então, o que você precisa fazer são 3 coisas. Comentar lá no post que vai vir agora às 5 horas com alguma coisa que você aprendeu nessa live. Segundo, vai fazer o print e postar nos seus stories. E terceiro, vai clicar no link da bio e entrar no grupo do WhatsApp, onde eu vou disponibilizar uma apostila com os primeiros passos para você poder entrar na confeitaria caseira ou continuar, ou ter anotadinho todos esses passos que eu falei aqui, que às vezes você não conseguiu anotar. Na próxima live eu vou falar como vender mais sempre. E eu quero ver você aqui comigo novamente, tudo bem? Um beijo pra vocês. Eu não vou conseguir ler aqui porque falta 20 segundos, gente. Sim, uma live só de precificação. Comentei o seu, você até me respondeu. Eu respondo, todo mundo eu respondo, tá, gente? Muito, muito obrigada, tá bom? Tchau, gente.